Uma coisa que eu estava lendo na internet, gente, sobre esse caso Sim. do Henri Castelli, no caso de convulsão, é que ele precisaria fazer repouso, né, e uma observação médica, e que para isso também ele não poderia ser submetido a situações como de estresse. Então, se de fato foi esse o diagnóstico, o BBB é um programa que provoca estresse, né? E pode ser, então, que ele seja desclassificado. Essa é a minha visão, acompanhando, lendo as notícias dos sites de notícias, de sites confiáveis, tá, gente? Aqui não é grupo de WhatsApp de tiazona, não, E tá? tem também, assim, a gente fez uma matéria no Portal Tempo, dando dicas de como que você deve agir, como que você deve prestar socorro para uma pessoa que está em convulsão. E realmente não é, assim, você tem que tomar cuidado com o ambiente, olhar se não tem nada que gere algum risco para a pessoa próxima ao corpo dela. E aí o ideal também é você virar a pessoa de lado, né, acredito que deve auxiliar em algo. Mas uma coisa que eu vi muita gente comentando na internet é que na hora que ele cai pela primeira vez, um dos participantes fala, coloca o dedo na língua dele. E, gente, isso não é recomendado fazer, assim. O Brígido até falou, depois que parece que na segunda vez que ele convulsionou, ele chegou a colocar e aí o Henri teria, assim, machucado, ele não sei direito. Mas é que é só, a gente viu o artigo do Albert Einstein e realmente não é recomendado você colocar a mão dentro da pessoa. Enfim, tem uma série de passos, ou seja, se o Henri continuar, assim, são episódios que podem acontecer de novo, né? E não consegue se prever quando que vai acontecer. Exatamente. E se vai acontecer, né, agora, gente? uma coisa, primeiro sim, né? Me desculpa, porque eu ainda não decorei o nome de todo mundo, nem a profissão de todo mundo. Tem um médico na casa, que toda edição tem um médico, Não. né? Na verdade tem um médico, tem o... tem o Marcelo. Tá no quarto branco? Da Casa de Vidro Nordeste, ele é Marcelo. A gente tem que levar Só que ele lá ele já pro tinha programa, saído então, da prova. Já tinha saído. Ele tinha saído da prova. Agora, eu fico pensando no seguinte, assim, tudo que vocês estão falando que a gente tem acompanhado. Primeiro, para entrar no Big Brother, independente se você é celebridade ou não, você faz uma série de exames. Exatamente. Né, físicos, psicológicos, exame de sangue, um tanto de coisa que coloca e para você poder participar. Então, assim, se o Henri, ele tem esse histórico de ser uma pessoa que tem episódios, né, de epilepsia, eu pergunto, assim, de verdade, ele poderia entrar no programa? E é um questionamento muito válido, porque né? se fala, né, a gente não sabe a fundo, mas que existe um recrutamento muito grande para entrar no Big Brother, inclusive de saúde. Sim. Então, Sim. assim... As pessoas são eliminadas quando elas não têm condições, porque o programa não quer, né, ter nenhum desse Porque desse acaba risco. gerando um problema, né? Eu acho complicado falar que a pessoa é um problema, mas são situações que são situações, causam tensão até mesmo entre os próprios participantes, que você imagina, por exemplo, a situação que aconteceu para quem presenciou ele passando mal, o Henri passando mal, ele voltando para casa e depois de passar mal 2 vezes, a sensação e a insegurança do tipo, nossa, ele tá dormindo aqui, se ele passar mal. Eu falo que talvez se fosse eu ficaria com essa insegurança, essa preocupação com ele. Até ele mesmo, né, gente? Assim, imagina pra ele é muito complicado, porque é imprevisível. Você não sabe quando que você vai ter um episódio de convulsão. Você pode ter a qualquer momento e qualquer pessoa, inclusive. Não é só pessoas que têm epilepsia, por exemplo. Mas pra ele, assim, cara, ele tá em rede nacional, totalmente exposto. Tem câmeras de todos os lados. Sim. É uma situação incômoda para os outros, mas principalmente para o Henri Castelli. Que ele está sendo exposto, né, numa sensação ali super vulnerável, né? Exatamente. E assim, eu fico pensando muito, assim, toda essa seleção, esse critério de seleção, para ele que tem isso recorrente, isso é válido? Fez sentido? Porque é isso, mais uma vez, se ele tem esses episódios com tanta frequência, né, estamos adorando ele aí, acabou de começar, mas ele seria um perfil de brother para estar lá dentro? Porque isso é um risco muito grande. E outra coisa também, ele passou mal, isso de falar, o programa causa situação de estresse. Gente, claro que causa situação de estresse, está todo mundo dentro da casa durante 3 meses, como a nossa querida Ana Paula falou, jogos vorazes. Então, assim, claro que é uma situação de estresse, pessoa completamente longe de vários vícios, de telefone e tudo mais, ele ainda disse que toma os seus remédios matinais com uma taça de vinho, né, um querido.
Ele não tem essa possibilidade ali. Então, assim, ele já está sendo condicionado a uma situação completamente diferente da rotina dele. E aí, isso vai acontecer de novo? E se isso for algo muito corriqueiro da situação de saúde dele, quer dizer que ele não pode mais participar de outras provas de resistência? Então, toda vez que tiver prova de resistência, ele não pode tentar a liderança. Não, aí, e não né? só São as vários provas de questionamentos, resistência, né? Eu acho que existem provas no decorrer da temporada que são até mais radicais, assim, Que te colocam exige, mais em risco do esforço que as dele. provas de resistência. Você Então, fica assim, ali tenso. se eu pudesse cravar, eu acho que infelizmente o Henrique Castelli não vai continuar no jogo. Eu realmente também acho. imagino que seja uma situação um pouco insustentável.